Gabriela Sila, intestino preso, intestino solto e alimentação. É disso que a gente vai falar. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Também. Como vai seu pai? Bem também. Achei a coisa mais fofa ele ter vindo com avó você. E mãe. É a avó e é a mãe. Por isso que elas estão olhando. Tudo bem? Acho muito legal que você traz a família, Sila. Ah lá, ó. Vai mostrar? Acho que vai. Vai mostrar? Elas, ah lá, agora sim. Que orgulho, hein? Não, orgulho. Nossa Senhora, orgulho, orgulho. Vamos lá, então. Vamos. A alimentação pode regular o intestino. Com certeza. Ou desregular. Com certeza. Está total ligado, né? A gente fala que 70% do nosso fluxo intestinal ele é mediado pela alimentação. Eu acho que vale a gente lembrar, deixar os telespectadores bem calmos, que não é um alimento que solta e nenhum que prende, né? É um contexto... Adorei sua maquiagem. Só um adendo. Tá muito linda. Que não é um que solta nem que prende, ele é um mediador, né? Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, eu vou comer a maçã com a casca porque eu vou lá e em 10 minutinhos eu vou no banheiro. Não é bem assim. Né? São alimentos que eles favorecem, eles incentivam o fluxo intestinal, né? Mas não que a gente realmente vai soltar de uma vez. Tá? Então não precisa evitar com medo de ter um desarranjo. Não. É que são alimentos que são favoráveis para esses tipos de situação. É bem mais fácil, né? Vamos falar, eu acho que a mais legal da gente apontar aqui nos que soltam é a maçã, porque muita gente pensa que a maçã prende. Pois é. Pensava. Justamente. A gente tem a maçã aqui com a casca e a gente tem a maçã ali sem a casca. O que é mediador para funcionamento do intestino é a casca. Justamente. Gabi, tanto faz a verde e a vermelha? Tanto faz a verde e a vermelha. A gente prefere realmente que seja vermelha porque todas as frutas com pigmento vermelho pro azul, eles têm uma quantidade bem maior de antioxidantes e de fibras. Então a gente prefere, até que a gente tem a ameixinha aqui também no cantinho. É por conta dessa pigmentação. Beta-caroteno, carotenoides que favorecem esse fluxo intestinal. Perfeito. Tá? Na casca a gente tem fibras que são insolúveis. Qual que é a diferença de fibra solúvel para insolúvel? Solúvel, como a gente fala que a gente dilui em água. Então ela forma um gel no nosso intestino que favorece o fluxo intestinal. Vamos pensar que tudo que engloba, faz um gel, favorece com que a gente solte. A insolúvel, ela demora um pouquinho mais, mas ela aumenta o bolo fecal. Então se aumenta o bolo fecal, a gente tem uma excreção maior. Então solta mais, com uma quantidade maior. Perfeito. Tá? Então a gente tem essas fibras que são insolúveis na casca da maçã, que é o que diferencia entre soltar e prender. Porque a fruta mesmo, ela não tem uma quantidade que é tão grande de fibra, então ela dá uma prendidinha. Então para nenezinho que tá com o intestino solto, maçãzinha... Sem casca. Até porque a digestão também da insolúvel ela é um pouco mais lenta. Então às vezes ele realmente tem um pouquinho de cólica. Então dá mais saciedade. Dá mais saciedade com a casca. Então se eu comer uma maçã, eu vou... interromper o ciclo da fome. Isso, a gente fala também, né? As pessoas reclamam muito da maçã que, eu comi maçã, parece que eu fiquei com um dobro de fome. Isso realmente acontece, justamente. Perfeito. É porque não tem tanta fibra, então essa oscilação por conta da absorção realmente acontece. Tá? Temos inhame aqui, as pessoas até perguntaram se era cará, se era inhame. O inhame, ele entra na mesma família do cará, são raízes, né? Tem uma quantidade enorme, a gente viu até o André Rezende falando do inhame agora, né? Então veio a calhar, tem uma quantidade imensa de fibra, então regulariza todo o nosso fluxo intestinal. Claro que solta, não é que solta, favorece com que a gente tenha essa absorção, tá? Pela quantidade de fibras. A gente pode substituir pelos grãos, porque a absorção é melhor, pesa menos e é menos flatulento. As pessoas falam assim, o arroz integral, o arroz 7 grãos, claro, eles são ótimos, tem uma quantidade imensa de fibra, só que são menos flatulentos. Então, para digestão, a pessoa que tem um pouquinho de indigestão, fica rotando aquela irritação, melhor que a gente tenha o inhame. Perfeito. Certo? Laranjinha, isso acho que todo mundo já sabe, tanto a laranja quanto o mamão. Vale suco? Não vale suco. Não vale suco. Ótima pergunta. Não vale suco porque a gente não tem o bagaço. Então é no bagaço que a gente tem mais de 80% das fibras alimentares. Fibras solúveis que favorecem com que a gente realmente tenha a regularização intestinal. Vamos pensar que a laranja ela é tipo 2 em 1. Ela tem muita fibra, ela tem muita água. Vamos pensar que para a gente ter uma absorção ótima de fibra, a gente tem que beber quase que 50% a 60% maior de água. Né? Então não adianta a gente colocar um monte de fibra aí, aveia, um monte de coisa e não beber água. Então a gente vai ter esse fluxo intestinal paradinho, e ainda pior, pode até desregularizar ou prender. Exatamente. Né? Então a gente realmente tem que dar uma fluida aí, por conta das fibras solúveis. Só dissolve com água, senão prende mesmo, fica uma gosma. Couve e alface entram na mesma família, beta-carotenos, carotenoides também, pigmentos verdes. Vamos pensar das cores do verão, a gente pensa, né, dos laranjas, dos vermelhos, justamente. Ô Gabi, mas se você colocou alface e a couve
para ilustrar ou são especificamente esses 2 alimentos? Não, a gente colocou para ilustrar porque é o tal do projeto Detox. Sabe? Então, assim, todo mundo consome mais, às vezes, batido, não tem problema. O que a gente fala pro pessoal, às vezes vai fazer o suco detox, a gente pode cortar esse caule aqui, porque ele fica bem fibroso, mas tentar manter o do meio. O do meio a gente tem bastante quantidade de água e bastante fibra. Então, corta aqui um pedacinho, pode enrolar e bater, não tem problema. A alface, muitos pacientes falam pra mim, às vezes eu como salada, eu fico arrotando. Acontece, porque é grande fonte de celulose, que é a proteína das folhas. A gente não tem digestão para celulose, até porque é isso que solta mais. Então não precisa abusar. Coloca uma quantidade que é razoável para promover saciedade, densidade calórica, mas também não precisa comer isso todo dia, toda hora. Tá certo. Certo? Aveinha, beta-glucanas, que são bons para o coração, tanto para nosso trato gastro, e oleaginosas. Entram todas as fontes de gordura, tanto abacate, oleaginosas, castanha do Pará, castanha do Pará, gostoso. justamente. Auxiliam para esse trato, melhoram o funcionamento, dão uma emulsificada, não fica tão ressecado, ajuda. Tá. O mamão sem a semente ou com a semente? Sem a semente. A semente é um pouco indigesta pra gente, pode ser algumas vezes tóxica, então a gente melhor evita. Evitar. Justamente. Tá. Daqui a pouco a gente fala dos que prendem. Combinado. E vai ter receita. Vai ter 2 receita. receitas. Isso aí. Daqui a pouco. Até. Agora vamos falar sobre os alimentos que prendem. Isso aí. Vou pra lá. Que prendem o intestino. Isso. Mas também não é que se eu comer vai... Como esse não solta de uma hora para outra, esse também não prende. Não prende de uma hora para outra. São favoráveis para que realmente aconteça isso. Tá. Vamos pensar em alimentos, vamos pensar nos nossos legumes, né? A gente tem beterraba, a gente tem cenoura. Gente, prende? Então, se a gente consome cru, já ajuda um pouquinho, porque realmente tem uma função de fibras muito maior. Só que toda vez que a gente cozinha, a gente retira um pouco de água. Se a gente retira a água, a gente retira essas fibras também. Então, a gente tem a tendência que realmente dê uma prendida. E são alimentos que a gente consome direto, às vezes cozido na seleta de legumes, que realmente não favorecem que a gente tenha um hábito intestinal um pouco mais regularizado. Melhor cru. Melhor cru. Para funcionamento, se realmente a pessoa quiser, por exemplo, a papinha de nenê é ótimo se a gente cozinhar, já ajuda bastante, tá? Bananinha, né? Infelizmente, não é que ela prende, tem muitas controvérsias. O problema é que, assim, riquíssima em potássio, se a gente abusa um pouco mais no potássio, a gente tem um hábito intestinal um pouquinho mais lento. Mas também por conta das fibras, diferentemente da nanica. A nanica, ela tem mais fibras solúveis, isso. A gente tem a prata e a terra. Então, a gente são prata e ouro, perdão. Isso. E a maçã, a banana maçã? Banana maçã, então, como ela é maior, é muito mais parecida com a nanica. Tem fontes de fibras muito maiores também. Então, a gente vê que as menorzinhas... Você vê que assim, nada é à toa, né? Se ela tem um pouco menos de açúcar, ela vai ter um pouco menos de fibra. A nanica é mais docinha, tem um pouco mais de fibra para controlar, assim. Perfeito. A natureza é meio perfeita, né? Elas fazem isso por si só. Batata doce, né? Todo mundo troca, às vezes vou trocar arroz, vou trocar batata inglesa. A batata inglesa também prende um pouquinho. O diferencial da batata doce, que a gente realmente troca. Muitas pessoas acham que solta. E não é que ela prende, é que geralmente a gente consome sem a casca. Porque a casca, ela tem essa função, mesma coisa da maçã, justamente de regularizar. Só que muita gente tem gases, flatulência com as cascas. Mesmo esqueminha da maçã. Então consome sem a casca, faz um purezinho, dá uma prendida sim. Tem muito amido. Se tem muito amido, dá uma socada, né? Uma sentada. Sim. Farinhas brancas, né? Não tem jeito. Pãozinho francês. Pãozinho francês parece até de mentira, né? Bonitinho. Parece até de mentira, mas é tudo de verdade. Mas é por conta do trigo. O trigo, ele tem uma capacitação um pouco mais lenta para digestão, né? Se a pessoa é intolerante, a gente realmente já não discute, mas faz muito mal? Não tem problema nenhum. Uma das coisas que o pessoal acaba trocando é o pãozinho pela tapioca. A tapioca tem a mesma função. É igualzinho. Totalmente igual. E ela é a goma. Então, vou te falar assim, que ela teoricamente é até um pouco pior para a questão intestinal. Se ela é goma, a gente precisa de muita água. Até que o pessoal compra, às vezes, o polvilho, tem que hidratar bem para fazer a goma da mandioca, né? Porque, querendo ou não, a tapioca ela é a goma da mandioca. Sim. Então, se a gente realmente não hidrata, não coloca muita água, ela fica bem esfarelenta. Então, tem uma concentração de fibra extremamente mais baixa. Então, entre o pãozinho e a tapioca, para a questão intestinal, às vezes o pãozinho ele é até um pouco melhor. Nada como conversar com uma nutricionista, né? A gente não pode fazer terrorismo, né? Não, e depende da situação.
não, depende do caso. Se a pessoa fala assim, olha, realmente quero dar uma aprendida, tô com, né, a gente fala assim, a pessoa fala, tô com diarreia, soltou muito. Aí a gente fala, pega um refrigerante, base de potássio, glicose, magnésio, dá realmente uma repouso. Come um pãozinho. Pãozinho, come uma tapioca, dá uma, né, amenizada nesses sintomas. Então, de fato, é mediante a situação que se encontra, né? A gente não tem alimento bom ou ruim. Depende da situação. Justamente. Vamos para a cozinha, dona Gabi? Vamos. O que você vai fazer? Eu sei que são 2 receitas. São 2 receitas, a base é basicamente igual, a gente só mudou os ingredientes para os 2 objetivos que a gente tem. Então é uma receita para quem quer prender o intestino. E outra para quem quer soltar o intestino. Constipado e laxativo. Justamente. Temos um iogurte de batata doce com banana. Esse daí. Esse é laxativo ou Esse é para prender. Ele é obstipativo, que a gente fala. Para prender. Isso. E esse é laxante. Isso, é inhame com morango e coco, pra gente dar uma soltadinha. Gostoso. É delicioso. Então, fala assim, nossa, vai lá. Fique à vontade. Então tá bom, vou colocar minha luvinha. Tem gente que fala, nossa. Nossa, iogurte de batata doce, iogurte de inhame. Fala, gente, maravilhoso, né? Porque nesses casos a gente não é que não recomenda o leite, né? Que o leite ele tem uma permeabilidade intestinal, então para quem quer soltar ou prender, às vezes ele é meio termo. Então pode colocar, se quem quer soltar coloca um pouquinho mais, quem quer prender põe um pouquinho menos. Daí a gente vai usar ele como base também. Vamos começar então pelo inhame? Vamos. Então tá, vamos pegar inhames cozidinhos, aqui eles estão cozidos. Pode usar ele inteiro, não tem problema, tá? Então vamos colocar ele inteirinho aqui. A gente vai mexer no mixer. E quem tem o intestino reguladinho, não usa? Pode usar qualquer um dos 2. Tá. Não tem problema, que a gente pode colocar uma aveia para controlar um pouquinho do índice glicêmico. O meu preferido ali, eu acho que morango com inhame, ele lembra a nossa sobremesa de infância, sabe? Sim. Ele fica maravilhoso. Vou só picar um pouquinho para ficar mais fácil pra gente. Você vai precisar de um garfo? Não. Não? Não, posso até segurar com a mão aqui. É só para ele não ficar dando tanto trabalho pro nosso mixer. Aqui a gente vai colocar os moranguinhos picados. Pode ser qualquer frutinha. Então, por exemplo, quer usar uma ameixa seca, que são excelentes também para controlar o hábito intestinal, para soltar? Pode. Damasco pode também, não tem problema. Tâmara, né? Pode ser fruta seca pode. Ou as frutas vermelhas, isso, justamente. Pronto. Perdão. Imagina, vamos lá. Colocar o moranguinho picadinho. Opa, faltou um. Aqui a gente tem adoçante natural Stevia, só para controlar um pouquinho do índice glicêmico, tá? Pode ser sem açúcar também, né? Não precisa, né? Se quiser, pode, não tem problema. É só para adoçar um pouquinho, né? Não ficar com gosto de nada. Pronto. Vou colocar só um pouquinho do leite. Você está usando desnatado ou integral? Estou usando desnatado, justamente para gordura, tá? Pronto. Vamos mexer. Vai lembrar o iogurte, mas não é iogurte. Não é iogurte, porque não tem base. A gente colocou um pouquinho da base de leite, né? Mas não tem a base de leite. Então, uma pessoa que é intolerante, se ela quiser diluir com água de coco, com leite vegetal, não tem problema nenhum. Você bater no liquidificador. O nosso áudio passa? Tá ouvindo? Tá. Pode bater no liquidificador. Pode bater no liquidificador. Aqui eu gosto de bater no mixer pra gente pegar deixar uns pedacinhos, pra ficar bem crocante. Mas quem quiser bem lisinho, no liquidificador. No liquidificador, não tem problema. O que eu recomendo? Que bata o inhame quente, fica mais fácil pra diluir. Tá? Ó, aqui a gente tem bem diluidinho. Essa consistência de iogurte mesmo. Pera. Opa. Lá. Isso. Igualzinho iogurte. Consistência de iogurte mesmo, tá? Tá. Dá tempo de a gente bater o outro de batata? Então tá bom. Quer que eu lave? Isso, só passar uma aguinha mesmo. Eu vou colocando aqui nas tacinhas esse. A gente tem as tacinhas. Tem contraindicação, Gabi? Você tem contraindicação? Pra pessoa que realmente quer emagrecer, a gente recomenda que utilize o inhame mesmo. Ele tem um índice glicêmico e menos caloria do que a batata doce, né? Então é melhor, de melhor qualidade, né? Não que não possa consumir de maneira nenhuma. A gente fala, né, que a gente não julga alimento ruim ou bom. Então, contraindicação seria mais no caso calórico, né? Sim. Então, aqui. Então, de moranguinho.
Pronto, feito. Isso, só tá quentinho, né? Por isso que eu trouxe outro geladinho, fica mais gostoso. Aí batata doce. Pronto, vamos colocar aqui. Então já mudou, não é o inhame, é a batata doce. Isso. E a batata doce, ela é doce, né? As pessoas esquecem disso. Elas falam assim, ela é doce. Ela é doce. Então, aqui a gente não precisaria nem usar o stevia se não quisesse, né? E sabe aqui que combina muito? Pasta de amendoim. Não sei se já comeu. Não. É que é estranho, com batata né? Doce? Com batata doce e canelinha. Então, deixa eu te falar, é melhor usar a batata doce também quente? Quente também. Ó, quer maior ou vai nesse mesmo? Não, pode ser nesse aqui, não tem problema não. Então, quente pela facilidade, Quente, facilidade da gente bater, né? Fica muito mais fácil, o amido ele se destrói mais fácil, fica mais cremosinho. Pronto. O que é proibido para quem tem intestino solto ou intestino preso? Assim que é batata. Que vai soltar. Leite é um deles, para quem realmente tem intestino muito solto, por conta da impermeabilidade. E para quem tem muito preso? Muito preso, farinha já dá uma obstipada também. Então... Branca e integral. A integral ela vai fermentar, então a pessoa não vai ter um trânsito intestinal adequado. Então ela vai fermentar, vai ficar com gás. Aí aquela, nossa, comi e fiquei estufada depois do almoço. Perfeito. Então é justamente isso. E tentar prestar atenção, né? O nosso corpo, ele dá sinais e sintomas. Então, a gente perceber, porque às vezes a gente está falando de vários alimentos que as pessoas se identificam, mas elas não têm intestino solto nem preso. Então, é muito individualidade, né? A pessoa realmente se conhecer e perceber é mais fácil. Você tem razão. Vou colocar só um pouquinho. E o nosso... Stevia. Stevia. Pra quem quiser. Isso. Eu deixei o coquinho ali por final pra gente dar uma polvilhada em cima do de morango. Pronto. Coco é muito saudável, não? Muito, muito. Eu falo que assim, eu acho que é da lista dos meus ingredientes assim que eu não deixaria de viver, sabe? Ovo também. Ovo não é? super. Ovo é vida, né? Vamos lá. Você tá treinando? Eu tô treinando. Você tá forte? Tô forte. Tá super forte. Eu fico feliz. O pessoal fala assim, às vezes, pra mim, você emagreceu. Eu falo, ai. Não, você tá forte. Que bom, que bom. Olha o Muki. É o Muki. E você tá treinando pra competição alguma coisa? Eu faço competição em nível amador. Então, Você tá brincando? É verdade. Que competição? A gente faz competição de crossfit. Faz umas 3 semanas eu competi. Lembra, da última vez que eu vim eu tinha ficado em primeiro. Aí dessa última vez, faz umas 3 semanas eu fiquei em terceiro. Parabéns. Obrigada, em nível individual. Aí daqui 2 semanas a gente vai competir em um, que vai ser lá no Pacaembu. É aberto pro público, é muito legal. A gente vai em trio, eu vou com os meus 2 treinadores. Eu achei que você tivesse feito uma competição, não? Você virou... Não, eu gosto, nível competitivo. Pra mim, eu falo que assim, é minha terapia, sabe? Que legal. Como é que é a competição de crossfit? Vamos pensar que assim, é muito relativo. Tem provas e provas. Tem provas que você tem que levantar muito peso. Aí é mais complicado, então tem que treinar bem, mas tem provas que você tem que correr mais rápido. É muito técnico. O pessoal acha que é meio bagunçado, mas pior que não é. Pior que não é. Não, mas por exemplo, uma competição ou você, igual ao triatlo? São várias provas. Então, dentro de uma competição, por exemplo, geralmente tem 3 a 4 provas. Quanto tempo de competição? A gente fica literalmente o dia inteiro. Então, a gente chega às 7 da manhã e vai embora às 7 horas da noite. Fazendo atividade física pesada. A gente tem provas. Então, por exemplo, na minha categoria, eu entrei 8 horas da manhã, aí volto das 2 horas, depois volto às 5, mas tem que ficar lá, né? Ah, tá. Então, você tem horários da bateria. Isso. Ah, tá. Mas tudo no mesmo dia, não dá pra voltar pra casa, né? Então, você fica ali. Tem que levar lanche. Tem que levar lanche, leva almofada, leva troca de roupa, protetor... Tudo. A gente vai de Camboio, por isso que é legal. Vai ser no Pacaembu, no dia 23 e 24. E o pessoal que tem interesse vai ter até na natação. Então, assim, vai. Pode assistir? Pode. Eu não vou porque eu vou estar gravando, senão eu ia lá gritar, Gabriela. Vai, imagina. Nossa, esse é um prazer. Parece um purezinho, né? Eu acho que isso. Se o pessoal quer um pouquinho mais cremosinho, não tem problema, né? Pode adicionar mais leite, mas assim fica mais consistente, né? Pode até ter colocado no congelador, que vai lembrar o sorvetinho também. Esse não, né? Esse não vai congelar. Esse não, por conta do inhame, tem muita água. A batata doce é um pouco mais, né, consistente. Quer provar, Arthur ou Fefito? Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente come do lado de cá das câmeras e a gente come do lado de lá das câmeras. Tá todo mundo mastigando gostoso. Tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Olá. Eu amo batata doce, tô super na fase de batata doce. Mas vamos nos geladinhos, senão, né?
É? Tá É, bom. melhor. Qual que é de batata doce? Esse? Ó, de batata doce é esse e o outro é de inhame. E ótimo que não tem O coco. André faz bastante coisa com inhame. Faz. Esse aqui vai pôr o coco. Sorvete. Vai? Ah, ótimo. Você vai pôr o coquinho por cima? Vou colocar um pouquinho por cima. Gente, ela oferece. Eu vou no que você Pode acabou de pegar? fazer. É mesmo? Deixa eu pegar. Tem. Ai, Fê, nem vi. Ah, ele é gostoso. Ele Você é tá gelado. gostoso. Lá não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha. A mãe preocupada. Pelo amor de Deus. Ele é alérgico? Pegando com bananinha. Não, eu não gosto. Não gosta? Ah, então tá. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o geladinho. Eu quero provar assim também. Mas ele é... Normal. Ah, geladinho é mais É gostoso. melhor, é melhor. Nossa, eu gostei, hein? Então, se você faz tipo um Super pavê, saudável. se você coloca isso assim, um pouquinho mais grosso, né? Se você coloca isso numa mesa num dia de jantar, fala assim, ah, é um pavê, as pessoas nem vão perceber. Imagina. Eu achei gostoso ele assim, temperatura ambiente, mas E sabe depois o que eu é provei o curioso? gelado, uma delícia. O de batata doce tem duas cores, ó. Ah, peraí, Quando mas- você vai dentro... Ah, você por conta tem da uma banana. surpresinha, ó, tá Ah, vendo? Em cima fica escureceu. marronzinho Por e conta dentro da fica banana. amarelinho. É. Escureceu. Falar que eu achei o de banana mais gostoso. Jura? Não ter quero. que dividir com Não, você. sem briga, amiguinhos. Sem briga, amiguinhos. Doutora Gabriela Sila é nutricionista clínica, funcional e gastróloga e atleta. E crossfitter. E crossfitter e traz a família aqui, ó. Ai, gente, que orgulho, hein? Ai, eu Que gosto. família maravilhosa Não que você é? tem. Bonitinho. A família vem, ou então fica assistindo em casa, acho É isso máximo. Site da Gabi é nutricila.com.br. Nutri de nutrição, Sila, o sobrenome dela é Cilla, nutricila.com.br. O Instagram da Gabi é Nutricila, também escrito da mesma maneira. aí. Ju Abud vai fazer um doce que não tem muita semelhança com isso Não aqui, tem mas é uma problema nenhum. delícia. Se você tiver disponibilidade, se sua mãe e sua avó não se Será um importarem. prazer, imagina. Ah, então pronto. Eu então nos espero. vemos à mesa. Gosto de comer também. Ai, maravilhosa.